Algumas lições você não aprende com livros. Inscreva-se no canal para viver histórias onde o desejo é o verdadeiro teste. O professor mais difícil da faculdade. Ela queria passar. Ele queria vê-la dobrar. Alguns testes não têm a ver com notas. Tem a ver com resistência e prazer. Todo semestre, ele derrubava metade da turma. Não por injustiça, por frieza, por exigência, por prazer. Professor Caio era conhecido pelos olhos cortantes, pelas provas impossíveis e pelas palavras medidas. Nunca elevava a voz. Nunca sorria. Nunca esquecia. E ela queria passar. A qualquer custo. Era seu último semestre. Seu estágio dependia da nota dele. Seu diploma. Seu futuro. Mas o que começou como medo virou frustração. Frustração virou raiva. Raiva virou desejo. Ela odiava o jeito como ele corrigia cada frase dela com a caneta vermelha. Odiava como ele olhava por cima dos óculos. Como ele cruzava os dedos antes de destruir cada argumento com uma única frase. Odiava, e pensava nele demais. Na quinta-feira, ela foi a última a sair da sala. A discussão sobre o trabalho final havia sido curta. Objetiva. Fria. Seu texto está quase bom. Mas você se entrega antes do fim. Ela travou. Como assim, professor? Ele fechou a pasta. Tirou os óculos. Você defende uma ideia com firmeza, mas, quando sente pressão, recua. Ela respirou fundo. Não sou de recuar. Ele ergueu os olhos. Não? Então prove. Ela sentiu o sangue subir ao rosto. O ar ficou mais denso. Os dois estavam sozinhos. E pela primeira vez ela viu. O jogo não era só acadêmico. Nos dias seguintes, ela passou a provocá-lo. Sutilmente. Perguntas desnecessárias. Respostas atravessadas. Decotes discretos. Sorrisos curtos. E ele notava. Sempre. Mas não reagia. Até que um dia, ela chegou para tirar uma dúvida. A sala estava vazia. Ele a observou atravessar o corredor, parar à frente da mesa dele. Não entendi sua análise sobre meu parágrafo final. Você tentou agradar. Eu não gosto de textos que imploram aceitação. Ela cruzou os braços. E o que você gosta, então? Ele se levantou. Deu a volta na mesa. Parou à frente dela. Perto demais. Gosto de quem sustenta o que escreve. Mesmo quando sabe que vai apanhar por isso. O coração dela disparou. Isso é sobre o texto ou sobre mim? Ele demorou a responder. Ainda não decidi. Na sexta, ela voltou. De novo a última. Trazia uma nova versão do trabalho. Ele leu em silêncio. De pé. Ela fingia calma. Mas observava cada movimento dele. Cada linha franzida na testa. Cada vez que ele mordia o canto da boca. Ele fechou o papel. Melhor. Mais firme. Ela se aproximou. Passei no seu teste? Ele ergueu o rosto. Ainda não terminei de aplicar. A frase caiu como um desafio. Ela encostou na mesa. Olhos nos olhos. O que falta? Ele encostou o corpo no dela. Sem aviso. Sem pressa. Você me provocar. Ela sorriu. Curto. E se eu já estiver fazendo isso há semanas? Ele segurou seu queixo. A voz baixa. Firme. Então chegou a hora de ver até onde você aguenta ser corrigida. O beijo veio forte. Preciso. Ela respondeu com a mesma intensidade. O jogo tinha virado prova prática. E ela estava disposta a tirar 10. Ela não foi para casa naquela noite com um 10 no boletim.
Mas o corpo dela lembraria daquela aula por semanas. O gosto da boca dele. O cheiro dele nos cabelos. A marca dos dedos nas coxas. A maneira como ele a virou de bruços, puxou-a pela cintura e comandou cada segundo como se conhecesse seus limites melhor que ela mesma. Ela passou o fim de semana revivendo cada cena. Não dormia direito. Sentia a presença dele quando se olhava no espelho, quando encostava as pernas uma na outra, quando prendia o cabelo no mesmo coque bagunçado que ele elogiara sussurrando. A forma como ele falava baixo, ao pé do ouvido, enquanto a corrigia com a língua e com as mãos. Como ele a segurava firme, sem pressa. Como esperava pelo momento exato em que ela cedia, e então a levava mais fundo. Na segunda-feira, ela entrou na sala como quem sabe exatamente o que fez. Sentou-se na frente. Vestido preto. Sem sutiã. Cabelo preso. Cada gesto seu era uma lembrança. Cada olhar, uma provocação. Cada cruzar de pernas, um desafio silencioso. Ele entrou como sempre. Silencioso. Impecável. Mas os olhos traíram. Por um segundo, pararam nela. E ela soube. Não era mais uma aluna. Era a aluna. Durante a aula, ele evitou olhá-la. Mas cada pausa era longa demais. Cada silêncio carregava lembranças. O calor entre eles era palpável, mesmo com 20 outros corpos na sala. Nos dias seguintes, ela chegava antes da aula. Deixava sobre a mesa dele pequenos sinais. Um bilhete dobrado. Um risco de batom. Um fio de cabelo. Um toque de perfume. Nada escrito. Nada dito. Tudo sentido. Na sexta, ela ficou de novo. A sala estava vazia. O fim de tarde coloria as janelas com um laranja silencioso. Ele trancou a porta sem dizer uma palavra. Ela já estava encostada na mesa, como na primeira vez. Mas dessa vez, esperava mais. E ele deu. A deitou com firmeza, espalhou os papéis com as costas da mão. Colocou as mãos nos joelhos dela, abriu devagar. Beijou cada centímetro da pele exposta, subindo. A tensão crescia com cada segundo que ele esperava. Quando finalmente a tocou, ela gemeu baixo. E ele sorriu, como quem sabia exatamente o que estava fazendo. Desceu a língua até os ossos do quadril, subiu lentamente. As mãos firmes na cintura, controlando o ritmo. Ela tremia. Não de medo. De antecipação. Foi diferente daquela primeira vez. Agora, ele a queria em silêncio, obediente, entregue. E ela queria obedecer. O som da respiração dela preenchia a sala. O farfalhar do vestido contra a madeira. O som do zíper sendo baixado com lentidão calculada. Quando ele a penetrou, foi devagar. Como quem já conhecia o caminho, mas queria reaprender cada curva. E ela se abriu inteira. Como se fosse feita para aquilo. Os movimentos foram lentos. Depois mais fortes. Depois cruéis. Ela mordia o ombro dele para não gritar. Mas ele queria ouvir. Queria saber o quanto ela suportava. O quanto aguentava ser moldada. E quando ela finalmente quebrou, ele sabia. Ela não era só boa aluna. Era excelente. Na semana seguinte, ele foi o primeiro a chegar. Esperou por ela. Quando ela entrou, não havia ninguém. Só os dois. Ela fechou a porta com cuidado. Olhou para ele como se o teste tivesse acabado. Mas ele sabia. Aquilo era só o começo. Achei que tivesse cansado de brincar, ele disse, com a voz baixa, firme. Não brinco com o que eu quero pra valer, ela respondeu. Ele se aproximou, devagar, como quem testa um limite que já sabe que será ultrapassado. Então agora é sério? Ela assentiu. Mais do que nunca. Ele tocou seu rosto com a ponta dos dedos. Ela fechou os olhos. Mas não houve beijo. Vou te fazer perder o controle, ele disse,
quase como uma promessa. Porque só quando você quebra, é que eu posso reconstruir. Ela tremeu. E desejou ser desmontada. Na aula, fingiram normalidade. Mas bastava o som do giz, o jeito como ele segurava o apagador. Tudo nela reagia. Cada célula. Cada batida do coração. À noite, ele mandou uma mensagem. Hoje. Meu apartamento. Se quiser. Ela chegou às 10. De vestido claro. Sem maquiagem. Sem defesa. O prédio era discreto. O apartamento, silencioso. Ele a recebeu sem palavras. Apenas um olhar. A fechadura clicou. A bolsa caiu no chão. E os dois sabiam, agora era diferente. Ela tentou se manter firme. Mas a intensidade dele a despia com o olhar. A forma como ele se aproximava. Como segurava o queixo dela com 2 dedos. Como encostava o nariz no pescoço dela e apenas respirava. Última chance de recuar. Ela tirou o vestido. Já fui longe demais. Dessa vez, ele a levou devagar. Para o quarto. Para dentro de si. Cada toque tinha propósito. Cada movimento, domínio. Ele a amarrava sem cordas. Com o ritmo. Com o silêncio. Com o olhar. Ela se entregou. Inteira. As mãos dele encontraram os pontos certos como se tivessem memorizado. E tinham. A cama rangia sob o peso dos corpos em sintonia. O abajur iluminava apenas partes. Perna. Boca. Olhar. Dedo pressionando. Ela sentia-se flutuar. Depois cair. Depois queimar. Ele a virava com facilidade. Controlava tudo. E ela deixava. Porque queria. Porque precisava. Quando veio, foi como um rompimento. Ela gritou. Não com a voz. Com o corpo. E ele estava ali. Inteiro. Testemunha e causa. Depois, silêncio. Pele colada. Coração batendo alto demais. Agora sim, você passou, ele sussurrou. Ela sorriu. Mas sabia que a prova real ainda estava por vir. Na semana seguinte, tudo mudou. E nada mudou. As aulas continuaram. As provas foram aplicadas. A turma seguia com dúvidas, com medo, com a mesma reverência silenciosa diante dele. Mas ela era outra. Agora, cada vez que ele passava por ela, o ar parecia rarefeito. Cada explicação no quadro soava como uma promessa secreta. O mundo continuava igual. O desejo entre eles, não. Na quinta-feira, ele pediu para vê-la após o expediente. Sem contexto. Sem justificativa. Apenas uma anotação rápida no canto da prova. Após a aula. Sala dos professores. Ela chegou pontualmente. Ele já estava lá. Porta entreaberta. Luz baixa. Pilhas de provas sobre a mesa. Ele a observou entrar sem dizer uma palavra. Esperou ela fechar a porta. Preciso conversar sobre sua evolução, ele disse, formal, frio. Ela entendeu o jogo. Sentou-se. Fingiu concentração. Estou ouvindo, professor. Você tem mostrado mais firmeza. Menos hesitação. É bom. Obrigada. Mas ainda falta algo. Controle. Você reage demais. E às vezes, cede rápido. Ela mordeu o lábio. Lentamente. E como se resolve isso? Ele se levantou. Passou pela lateral da mesa. Parou atrás dela. A voz veio próxima, morna, firme. Exposição ao desconforto. Repetição de estímulo. Submissão controlada. Ela riu baixo. Estava gostando da aula.
Terapia experimental? Ele se inclinou até encostar os lábios no pescoço dela. Treinamento avançado. Ela fechou os olhos. O coração disparava. Ele a puxou pela mão, devagar, para o canto da sala onde havia uma cadeira estofada, mais baixa, usada nas reuniões. Mandou que sentasse. E sentou-se à frente. Pernas abertas. Cotovelos nos joelhos. Ele a observava como se ela fosse um enigma. Tire o casaco, ele disse. Ela obedeceu. Lentamente. Agora a blusa. Ela hesitou. Ele esperou. Quando tirou, a respiração dela já não era calma. O sutiã rendado contrastava com a formalidade do ambiente. Ele se aproximou. Encostou as mãos nos braços dela, subiu devagar, até os ombros. Beijou o ponto entre a clavícula e o pescoço. Ela gemeu. Silêncio, ele disse. E continuou. Cada toque era um comando. As mãos dele exploravam. A respiração dela entregava. O corpo tremia sob cada nova exigência. Ele a fez levantar. Virar-se. Inclinar-se sobre a mesa de apoio. Ela sentiu o frio da madeira nas coxas. O calor dele atrás. Ele puxou a saia dela com firmeza. A calcinha desceu até o meio das coxas. E por longos segundos, ele apenas olhou. Como quem avalia. Como quem contempla uma arte imperfeita, mas única. O toque veio sem aviso. Profundo. Quente. Precisamente onde ela já queimava. Ela mordeu o punho. Tentou não gritar. Mas não conseguiu. Ele sorriu. Ainda reage demais. E aumentou o ritmo. Quando ela explodiu, foi em silêncio quebrado por gemidos curtos. O corpo arqueado. As mãos espalmadas sobre a madeira. Ele a segurou pelos quadris. Firmemente. Até ela parar de tremer. Depois, o silêncio. Ele arrumou a roupa dela. Beijou o topo da cabeça. Voltou à cadeira. Ela se recompôs com dificuldade. As pernas ainda instáveis. O coração descompassado. Ele anotou algo numa folha de papel e a entregou. Seu novo tema de trabalho: domínio e entrega. Um ensaio. Teórico. E prático, se quiser. Ela pegou o papel e sorriu. Quase desafiadora. Vai corrigir linha por linha? Ele se aproximou do ouvido dela. Cada sílaba. E ela soube, a prova final ainda estava por vir. A prova final não tinha hora. Nem sala marcada. Mas ela sabia que estava prestes a começar. Nos dias que se seguiram, ele evitou prolongar o olhar. Falava com ela como se nada houvesse entre os dois, mas os olhos desmentiam tudo. E ela esperava. Esperava o chamado. Ele veio discreto. Um envelope em sua mochila. Sem nome. Sem remetente. Dentro, uma folha dobrada. Sábado. 21h, bloco antigo. Sala 06. Tranque a porta. O coração dela disparou. O bloco antigo estava desativado havia anos. Mas ainda havia energia. Histórias sussurradas demais para serem esquecidas. No sábado, ela vestiu preto. Justo. Silencioso. O tipo de roupa que não fazia barulho quando caía. Chegou antes do horário. O prédio estava escuro. A chave girou com dificuldade. A maçaneta fria. Lá dentro, apenas uma mesa. 2 cadeiras. E uma luz baixa pendurada no teto. Ele já a esperava. Camisa social, mangas dobradas, expressão indecifrável. Ela trancou a porta. Virou-se devagar. Achei que a prova seria escrita, ela provocou. Ele se aproximou. É. Mas o corpo também escreve.
Ela ficou de pé, imóvel, esperando. Ele tirou algo do bolso. Um lenço preto. Seda. Você confia em mim? Ele perguntou. Ela respirou fundo. Assentiu. Ele amarrou seus pulsos. Não com força, mas com firmeza. Hoje, você não comanda nada. Nem o tempo. Nem o ritmo. Nem o prazer. Ela tremeu. E aceitou. A cadeira a recebeu de costas. Os pulsos amarrados ao encosto. A luz incidia sobre ela. Como num palco. Ou num interrogatório. Ele a observava. Sem tocar. Apenas andando em volta. Como um examinador experiente. Fale seu nome completo, ele ordenou. Ela disse. Voz trêmula. Agora sua maior fraqueza. Ela hesitou. Você, confessou. Ele sorriu. Lento. Atravessou a sala até ela. Ajoelhou-se diante dela. Os dedos tocaram os tornozelos. Subiram pelas pernas, pelos joelhos, pelas coxas. Beijou ali, sem pressa. Como quem conhece o caminho, mas prefere fazê-lo devagar. Ela fechou os olhos. Mas ele puxou seu queixo com 2 dedos. Olhos abertos. Sempre. E a despiu. Pedaço por pedaço. Como se cada roupa fosse uma defesa. Como se o corpo dela fosse uma confissão que ele queria arrancar, sílaba por sílaba. Quando ele a penetrou, não foi rápido. Nem lento. Foi exato. Ela sentia tudo. O corpo amarrado. A entrega total. A vulnerabilidade crua. E a excitação que vinha disso. Ele movia-se dentro dela como quem dita um texto, e cada estocada era uma vírgula, um ponto, uma pausa. Ela se contorcia. Chorava sem lágrimas. Gemia baixo, presa ao som da respiração dele. Quando veio o clímax, ela gritou. Gritou o nome dele. Gritou como se libertasse o que sempre escondeu. E ele segurou. Forte. Como quem segura o caos. Depois, silêncio. Ele desamarrou seus pulsos. Beijou os pulsos marcados. Viu os olhos dela ainda marejados. Sorriu. Redija um texto com o que sentiu, ele disse. Mas só com verbos. Ela riu, exausta. Vai corrigir com sua caneta vermelha? Ele passou o dedo pelos lábios dela. Não. Dessa vez, vou corrigir com a boca. Ela soube que ainda não era o fim. E que, com ele, nunca seria apenas uma prova. Era sempre uma lição. Algumas matérias a gente nunca esquece. Curtiu a história? Deixe seu like e fique para a próxima lição.